Boa noite! Demorei, mas cheguei. É hoje que a gente vai fazer a nossa live. Terceiro encontro do Fogo no Parquinho. Bota fogo no parquinho, 23 horas da noite do sábado, mas a gente vai fazer porque a gente tá fazendo uma série de lives do Fogo no Parquinho e hoje vai ter. Fica que vai ter. Demorei, mas cheguei. Era para ter feito ontem essa live, mas vai rolar. E hoje eu vou falar de um assunto que eu tenho visto muito com as mulheres que me acompanham. E também é um assunto que eu já vivi na pele. Eu já vivi e estou em reabilitação. Já me reabilitei bastante, mas já tive bastante essa síndrome da boazinha. Vamos falar disso e colocar fogo no parquinho hoje. Fogo no parquinho. Vambora. Boa noite. Boa noite, diva maravilhosa. Boa noite. Estamos aqui hoje com a nossa série de lives Fogo no Parquinho. O que é fogo no parquinho? É a gente colocar fogo nas limitações que impedem a gente de ter relacionamentos mais saudáveis, uma vida mais próspera. E eu falo fogo porque o fogo é um elemento de transformação bastante simbólico, né? Muitas vezes a gente não quer que as coisas deixem de ser como elas são, a gente tem apego, a gente não consegue deixar morrer algumas coisas para a gente começar a realmente viver a forma que a gente pode viver a partir de um novo ser. Para a gente mudar as coisas, a gente tem que começar a mudar a nossa forma de ser. E o fogo, ele simboliza muito essa transformação, essa renovação. Você surge das chamas para começar a viver esse novo dentro de você. E também você reacende a chama que tem dentro de você para permitir que essa mudança tome conta de você, né? Então, sejam bem-vindas, maravilhosas, poderosas. Convidei todas para colocarem perguntas na caixinha, porque eu ia hoje responder. Não colocaram, né? Teve algumas pessoas que colocaram, mas tem muita gente aí que pode colocar suas questões. Não vai ser revelado seu nome, fica tranquila, você não vai ser exposta. E às vezes a sua dúvida é a dúvida de muitas mulheres. Então, quanto que você pode aí começar a ter consciência das suas questões e contribuir com outras mulheres também, né? O que mais é possível? Então, boa noite, bem-vindos, maravilhosos e maravilhosas, nessa noite fria aqui em Brasília. Vamos falar um pouquinho sobre a síndrome de boazinha. O que é isso? Por que isso é importante você saber se você está nessa síndrome ou se você já esteve? Porque isso é uma das coisas mais autossabotadoras dos seus relacionamentos e da sua prosperidade. Se você vive ou viveu essa síndrome, se você tem algo disso em você, isso pode estar te impedindo de atrair um relacionamento mais saudável, de ter mais leveza e prosperidade na sua vida. Alguém já ouviu falar dessa síndrome de boazinha? Alguém sabe do que se trata? Tem ideia do que é? Comenta aí. Se você já ouviu falar nessa síndrome, se você tem ideia do que se trata isso. Então, essa síndrome, gente, ela tem muito a ver com uma questão interna nossa mal resolvida, que a gente acha que tá sendo muito boazinha com as pessoas. Eu sou uma pessoa que ajuda as pessoas, que faço tudo pelas pessoas. Eu faço tudo pela minha família, eu faço tudo pelo meu marido. Eu fiz de tudo por esse relacionamento e não deu certo. As pessoas não deram valor pro que eu fiz. As pessoas foram ingratas. Eu me doei tanto para esse casamento, para esse relacionamento, para esse trabalho e não deu certo.
Por que será que não deu certo? O que tem de errado comigo? E aí é que vem o olhar interno para você entender o que está por trás disso. Porque nós fomos ensinados que ser bonzinhos, praticar o bem, a caridade, ter amor com o próximo é o que vai te salvar, é o que vai te levar para o céu. Né? Se você não for bom, se você não praticar caridade, não tô falando que isso não é bom, tá? Calma aí. Segue o raciocínio. Mas nós fomos ensinados que temos que ser bons, humildes, porque se a gente não for bom, se a gente não for humilde, nós somos o quê? Arrogantes, metidos, pessoas que são snobs, né? Quanto que você já ouviu falar de pessoas que são ricas e são metidas, são snobs, não se preocupam com o próximo? Tudo isso são crenças que estão aí ao nosso redor, que faz a gente acreditar que a gente tem que ser boazinha. E aí, o que é essa boazinha? É aquela que faz tudo por todo mundo e não faz o mesmo por si mesma. Não consegue se sentir merecedora de fazer o que ela faz por os outros para si mesma. E isso vem de uma questão interna mais profunda. É uma questão interna mais profunda em que ela, desde pequena, desde criança, não se sentiu amada, não se sentiu acolhida pelos pais ou por um dos pais. E para que ela desse conta desse sentimento, para que ela pudesse lidar com esse sentimento, ela começou a fazer de tudo para ser validada, aprovada, aceita pelas pessoas. E aí, ela tá sempre nesse automático de fazer tudo o tempo inteiro, de querer ser a melhor, de ser muito perfeccionista e muitas vezes, em muitos casos, ela acaba sendo muito perfeccionista, se cobra muito, né? É muito autocrítica e sempre acha que não tá bom o suficiente, que o que ela faz nunca está bom o suficiente. Você conhece alguém que já passou por isso? Ou você se vê assim? Quem tá entrando aqui, tá fazendo sentido? Já se viu assim? Fala comigo aí, que eu não gosto de falar sozinha. Eu não gosto de falar sozinha. Eu gosto de falar com o povo. Fala comigo, bebê. Quem tá entrando, boa noite. Já ouviram falar sobre esse tema? Já viu alguém que faz de tudo pela família, pelos amigos, pela mamãe, pelo papai e não tem coragem de fazer o mesmo por si mesma? Essa é a boazinha, que quer agradar a todos, que tem uma necessidade interna de estar sempre se sentindo aceita pelas pessoas, porque ela tem medo de voltar a ter aquele sentimento de abandono, de rejeição, de não aprovação que ela teve em algum momento na infância dela. Então, é um mecanismo de proteção. Ela tá sempre fazendo tudo pelos outros e não fazer por si mesma, né? E ser muito pessimista e ter pensamentos autodestrutivos, nunca achar que tá fazendo o que é bom o suficiente. Está sempre se dedicando, se sacrificando pelas pessoas. Ó, a Valéria tá dizendo que é assim, né? Qualquer semelhança é mera coincidência. Já ouvi falar e me sinto um pouco assim. É péssimo? Pois é. Fica aí que a gente vai falar sobre como sair disso, tá? E se você conhece alguém também que passa por isso, gente, todo mundo tem um lado boazinha, tá? Por esse inconsciente coletivo que eu falei aqui no início, né? Nós fomos, de alguma forma, condicionados a nos portar como humildes, como ajudando as pessoas. Se a gente não ajudar, a gente é egoísta, a gente é arrogante. Então, a gente tende, sim, né, a querer estar sempre presente com as pessoas, fazer o melhor, às vezes, pelas pessoas. Isso todo mundo tem um pouco. Agora, o que acontece? Quando você
faz tanto pelas pessoas e você está em falta com você, você não está fazendo tudo o que você poderia fazer por você, você não coloca limites com relação à sua família, às pessoas que estão ao seu redor, para dizer assim, olha, agora é o meu momento, eu vou fazer as minhas coisas por mim. E você não tem esse costume de fazer isso, porque você se sente culpada, né? Se sente arrogante, se sente egoísta, tem medo do que as pessoas vão falar, tem dificuldade de colocar limites em amizades, em pessoas que pedem as coisas para vocês e vocês estão sempre fazendo as coisas por essas pessoas. Isso tem a ver com a síndrome da boazinha. Tem a ver com a síndrome da criança que tem em você, de alguma forma, que tem medo de ser rejeitada, abandonada, desaprovada. Tem medo de dizer não. E quais são as características dessa boazinha? Ela tem essa dificuldade, tá? De dizer não. Tem dificuldade de colocar limite. Tem dificuldade de ter comunicações difíceis e de se expressar e de falar, ó, é o seguinte, isso aqui pra mim não tá bom. Isso aqui eu não quero assim. Isso aqui pra mim, até esse limite eu aceito. Até aqui eu não aceito. Ela tem medo de se posicionar e desagradar as pessoas. Outra característica da boazinha, ela tem dificuldade de tirar um tempo pra si, de se cuidar. Ela se cobra muito, ela é muito perfeccionista, ela é muito autocrítica. Ela tem dificuldade de muitas vezes se colocar em primeiro lugar. Essa é a principal característica. Ela tem a necessidade de estar sempre ajudando as pessoas. Sempre ajudando as pessoas, sempre fazendo tudo pelas pessoas. E por ela deixa em segundo plano. Bateu aí? Bateu aí. Boa noite, Douglas. Bateu aí? Bateu aí pra vocês? Essas são as principais características da boazinha, tá? Mas o que tem por trás disso? Tem o medo de acessar essa sombra. Essa sombra, boa noite, Thiago. Essa sombra de olhar para essa ferida que ela tem, de se sentir rejeitada, de se sentir abandonada, de não se sentir aprovada, aceita. Então, ela coloca tanto, ela tem tanto medo de ser rejeitada e não ser aceita, que ela evita conflitos, ela evita de se posicionar, ela evita de colocar limites pelas pessoas. Ela foge dos conflitos, ela foge do posicionamento. E ela foge do quê? Da sombra dela, dessa sombra dela. Só que essa sombra de boazinha, ela esconde, sabe o quê? Uma diabinha. Uma diabinha. Como assim uma diabinha? Ela se corta tanto, ela se maltrata tanto, que ela tem uma raiva dentro dela imensa. Ela tem uma cobrança e ela espera das pessoas o mesmo que ela dá para essas pessoas. Então ela se doa tanto para as pessoas, ou ela se deixa, né, de certa forma em segundo plano, e isso ela se sente frustrada internamente. Ela tem um conflito com ela mesma, porque ela sabe que ela não tá fazendo por ela. E ela sente uma raiva muito grande, é uma raiva reprimida. E aí o que acontece com essa boazinha? O que tende a acontecer com essa boazinha? Ela começa a achar que as pessoas nunca dão o que é suficiente para ela. A impressão que ela dá é que ela tem é que ela sempre tá dando muito para as outras pessoas e as pessoas não valorizam o que ela faz. Só que isso, por mais que pareça que ela é boazinha, mostra o quê? Você sabe o que é arrogância? Você já ouviu falar da palavra arrogância? Sabe o que significa arrogância? Arrogar significa trazer para si. Arrogar, eu vou trazer para mim. Então, quando você sempre tá querendo fazer tudo, porque você acha que só você vai dar conta de fazer tudo, porque você teve que dar conta na infância. Você teve que dar conta de lidar com todos os sentimentos de rejeição, de abandono.
de insegurança. A boazinha também tende a ser muito insegura, né? Então, quando você tá sempre arrogando para você a responsabilidade das coisas e tentando fazer tudo por todos, sabe o que você tá fazendo? Você tá sendo arrogante. Então, o conceito de arrogante, ele é inverso. Ele é o inverso do que a gente aprendeu. A gente aprendeu que ser arrogante é você ser metido, é você colocar limites, é você se colocar em primeiro lugar. E, na verdade, o ser arrogante é quando você não respeita o espaço do outro. Quando você quer fazer tudo pelo outro, mas o outro não quer. O outro não está disposto a receber tudo isso que você faz por ele. Então, ontem na imersão, a gente falou muito sobre isso. A Janine tá aqui, né, no desafio de 21 dias. Pra quem não sabe, tá rolando um desafio de 21 dias, que eu vou falar sobre ele e você vai entender o porquê que ele é importante. Ontem no desafio, a gente falou sobre isso, né? Muitas mulheres falaram que tem dificuldade de manter relacionamentos. Geralmente os homens somem, né, se afastam, ou os homens estão indisponíveis, né? Essa foi a questão da maioria das mulheres ontem, né, no nosso encontro do desafio. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que muitas vezes a mulher, quando o homem se mostra indisponível, quando ele começa a se afastar, começa a ficar, não sei se eu quero namorar, não sei se eu quero isso, não sei se eu quero aquilo, o que a mulher faz? Agora ele vai gostar de mim. Agora ele vai ficar louco por mim. É ou não é, mulherada da imersão? É ou não é, mulherada do desafio que tá querendo um manual para deixar o homem louco por você? Agora ele não vai esquecer de mim, porque eu vou me doar, eu vou fazer de tudo para ele gostar de mim. Que isso, ele não gostar de mim? Ele se afastar de mim? Quem é ele